A pornografia é um vício muito ruim para a sua vida. Então, simplesmente pare. Eu sei, isso é o que muitos te falaram. Te falaram, simplesmente para com a pornografia que tá tudo certo. Prazer, eu me chamo Paulo Leal, sou empresário e todo dia eu posto os vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal. E esse é mais um tabu que vai ser desvendado aqui no canal. Cara, eu vou contar minha história com a pornografia. Vamos começar do começo, quando eu nem sabia o que era pornografia. Fui criado numa família cristã, não fazia ideia do que era isso. Não sabia nem ideia das palavras pejorativas que meus colegas de aula falavam. Foi quando eu comecei a perguntar para eles: o que é bu, sabe? Eu não sabia nem o que era isso. Isso a gente estava conversando, eu tinha 14 anos de idade já. E não fazia ideia do que eram essas palavras pejorativas. Até que me apresentaram elas, começaram a me falar. E também eu tinha um acesso muito facilitado à internet, né? Então eu comecei a pesquisar sobre. E cara, depois eu aprendi sobre, mas eu ficava pensando, cara, não faz sentido, pra que eu vou fazer isso? Sabe? Sem pornografia ainda, só fazer o movimento da punheta, sabe? Então, cara, justamente por isso eu comecei a viver num loop de querer saber, de ser curioso, de começar a perguntar tudo. E meus colegas falavam abertamente sobre aquilo, porque pra eles já era algo super normal e até zombavam de mim por eu não saber daquilo. É bizarro. Mal sabem eles que aquilo vai perdurar por anos na vida deles. E cara, basicamente a primeira vez que eu pesquisei um vídeo na internet e eu só pesquisava e só ficava vendo. Chegava da aula, ficava sozinho em casa, então eu ficava vendo vídeos e vídeos, sabe? Ficava curioso só pra ver ali. Nossa, sério. E cara, eu comecei a ver, comecei a ver, comecei a ver. E até que me falaram um dia na escola que eles faziam a punha vendo vídeo. E eu fiquei pensando, caraca, como assim, velho? E eu já tinha percebido que algumas vezes algo lá embaixo estava crescendo, mas eu não sabia qual o motivo daquilo, né? Enfim, na verdade eu sabia que era ereção masculina, mas não sabia que tinha o sentido do sexo, né? E outras coisas. Mas foi aí que eu comecei a me aprofundar naquilo. E até que chegou o dia, chegou uma noite que eu tava sozinho em casa, eu vi um vídeo, gostei, mas as mulheres eram muito feias, eu lembro até hoje. Mas eu gostava de uma menina da escola. Então é até meio ruim falar isso, mas, irmão, é um vício, cara. Assim como eu consegui sair dele, você também vai conseguir. E vai conseguir falar abertamente sobre tudo que você passou para conseguir superar esse vício. Então continua comigo no vídeo. E cara, eu simplesmente, na hora de finalizar o ato, eu pensei na menina. E pela primeira vez, o Paulo fez o que tinha que ser feito, sabe? E depois daquilo, cara, eu entrei num loop. Entrei num loop. Era todo dia olhando, acordava olhando, dormia olhando e sempre querendo, na adolescência ainda. E cara, eu comecei a perceber que eu olhava com as mulheres com uma objetificação, sabe? Tipo, olhar uma bunda, nossa, que gostosa. Tipo, vou comer ela. E sabe, cara, é terrível falar isso, mas é o que acontece com a mente humana. Mulheres, se você tá vendo esse vídeo, perdão, mas é que eu tô relatando justamente para outra pessoa o que aconteceu comigo. E para ela se identificar e saber que é possível largar, que é possível sair desse vício, sabe? Então, por favor, não levem pro lado pessoal. Eu tô falando a vivência de uma pessoa que viveu por mais de 7 anos ao lado da pornografia, sabe? Então começou um loop, cara. E no começo, pô, não faz mal, né? Vou ali, ficava 1 hora, 2 horas tentando achar um vídeo legal. E, cara, chegou um ponto que eu fazia 6 vezes no dia. Seis, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E sabe, nossa, tava muito, porque como eu ficava sozinho em casa, então era muito facilitado o acesso pra mim. Eu tinha um computador, tinha celular. Então era muito facilitado o acesso pra mim. Eu não tive ninguém pra falar pra mim, cara, isso aí é errado, para com isso. Na verdade, todo mundo, essa sociedade machista que a gente vive, apoiava isso, sabe? Falava, só não vai ficar com pelo na mão, tá enchendo de espinha porque tá batendo com ele, sabe?
E, tipo, todo mundo leva como um lado engraçado. Cara, mas não tem nada de engraçado nisso. Quando você para pra ver a parte da neurociência, de como que afeta a sua dopamina, simplesmente por você ver um videozinho que parece inofensivo, você sabe que na verdade está te afetando muito. E cara, se você é uma pessoa que tá na pornografia e deve estar falando, nossa, esse vídeo aí nada a ver, a pornografia não faz nada. Irmão, no fundo tu sabe que ela faz mal pra você. E muito mal. Só que você não consegue sair, sabe? Eu vou te fazer entender uma coisa agora. Sabe montanha-russa? É exatamente como faz esse vício com a gente. A gente começa no ápice, fazendo várias vezes ao dia. Mas chega um momento que você quer parar. Só que aí, irmão, aí que o bicho pega. Porque tu não consegue parar de jeito nenhum. Toda vez que chegar o tédio, toda vez que chegar a falta de alguma coisa, a falta de um amor paterno, por exemplo, tu vai querer descontar naquilo. Ah, pô, fiquei cansadaço hoje, preciso relaxar. E tu sempre vai jogar para aquilo, mano. Então por isso que é uma montanha-russa para tu conseguir sair desse vício. Porque você sobe, vai subindo, mas tem uma queda brusca. Porque toda vez que você fala, nossa, eu vou ficar sem a pornografia. E cara, no começo eu tentava ficar. Ficava 2 dias, 5 minutos, 10 minutos, 5 dias, uma semana, um mês, 10 dias. E eu ficava pensando, cara, por que que toda vez eu caio nisso, sendo que toda vez que eu vou praticar esse ato eu já sei que não vai ser bom pra mim. Eu sei que depois vai ser bom durante os 2, 3 minutos. Mas depois vai vir o tédio, vai vir a culpa de por que que eu tô nesse vício mais uma vez, sabe? Eu já falei que eu ia parar várias vezes, mas eu nunca paro. E cara, tu começa a se autocobrar, e muito. Mas é porque até então você não sabe o que que tá causando no seu cérebro a pornografia. Sabe, eu já tentei parar diversas vezes com o vício. Já tentei parar por causas nobres, como o tráfico infantil, por exemplo. Se você não sabe, movimenta milhões de crianças o site Pornhub, sabe? Esse site movimenta milhões de crianças, trafica milhões de crianças. E quando a gente vê cada videozinho ali, a gente está ajudando no tráfico. É muito chocante, né? Mas se para pra pensar que mesmo sendo chocante nesse ponto, o nosso egoísmo, o egoísmo do ser humano é tão grande que do mesmo jeito eu continuava, sabe? No começo eu até me solidarizei, mas depois simplesmente foi tudo embora e eu voltei. E cara, vocês lembram que eu falei que eu era cristão? Que eu era da família cristã? Eu tentava jogar a culpa no diabo. Ah, o diabo que fez isso, então vou ter que ir lá fazer. É o diabo que tá me tentando, não foi culpa minha. A gente sempre tenta achar um culpado de tudo. Irmão, vira homem. Vira homem e começa a se auto-se culpar, sabe? Mas não auto-culpar no sentido de, nossa, agora eu vou me matar. Não, no sentido de, cara, eu fiz errado, eu reconheço meu erro e eu vou mudar. E, cara, eu não tô dizendo que vai ser uma jornada fácil quando você mudar. Vai ser uma jornada muito difícil. Eu mesmo tentei parar por diversas vezes. Mas é a montanha-russa. Você sobe, 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 sobe bem lentamente, mas a queda é brusca. Porque cada dia que passa tu fica naquela vontade. Aí tu vê uma sériezinha que tem uma pegação, tu já fica com vontade, tá ligado? E é isso que acontece. Quando você se bota nesse lugar de culpa, não é se sentir culpado de vítima, mas se sentir culpado de homem. De que eu fiz errado e vou ter que começar a mudar minha vida. Porque não é culpa de ninguém, é culpa minha. E quando você vê que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, sua mente muda. E mais uma vez, não vou dizer que é fácil. É difícil e muito, porque mexe aqui, ó, com a química do nosso cérebro. É igual falar, tipo, por exemplo, outro vício que eu tinha era o café com açúcar. Ah, como é que tu foi retirando o café com açúcar? Cara, eu fui retirando aos poucos, sabe? Em vez de botar 2 colheres, eu botava uma. E todo mundo me falava: nossa, nada a ver você tirar o café com açúcar. Hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar.
eu acho um café extremamente ruim, melado, e fora que faz ruim, e faz muito mal pra saúde, sabe? Então, cara, com esse vício, você faz a mesma coisa. Pô, consegui aguentar 10 dias? Show. No 11º eu falhei, mas bora de volta. Mas como é que você tá fazendo esses teus 10 dias? Você tá simplesmente vivendo? Ou você se propôs a ter uma rotina de qualidade? Uma rotina de desenvolvimento pessoal? Uma rotina de estudos, de treino, de trabalho? Porque não vai adiantar nada, irmão. Vou te falar bem a real. Se você continuar com a mesma rotina que você traz até agora e tentar sair desse vício, você não vai conseguir. Porque ele já faz parte da sua rotina. Agora, se eu botar na minha mente, cara, eu vou acordar cedo, vou treinar, vou estudar, vou trabalhar e à noite eu vou estudar mais um pouco. Vou sair para correr, toda vez que me der vontade, vou pagar flexão. Cara, existem diversas maneiras de tu tentar aliviar essa tensão, sabe? Mas, irmão, a partir do momento que tu cair de volta, velho, queda é brusca. Você sabe como é. Não é brusca no sentido de tipo, caramba, caí mais uma vez. Mas brusca no sentido de afetar sua alma, sabe? De afetar seu relacionamento com as pessoas. De não conseguir olhar para uma mulher sem objetificar ela. E cara, quando você para pra pensar o quão sujo é isso, e para com os pensamentos da sociedade de achar que é normal, para de seguir a manada, de pensar que é normal tu fazer isso. Não é normal e nem um pouco. Então, cara, basicamente você tem que ter uma rotina de qualidade. Treino, estudo, trabalho. Ah, Paulo, mas sou novo ainda, não trabalho. Eu sou novo e minha texto tá lá no alto, falaram pra mim. Então por isso que eu faço muito. Irmão, eu caí no mesmo papo. E comecei aos 14 e terminei só com uns 20 anos, sabe? Mas quando você se bota num nível de que vê que o sexo não é tudo, que o sexo é uma parte, é uma recompensa, é algo que você não pode fazer com qualquer pessoa. Enfim, sexo com várias pessoas também vai ser um próximo vídeo. Eu vou falar sobre que eu vivi isso muito. Mas quando você para pra perceber que o sexo é realmente para se conectar com a alma da pessoa, com uma só pessoa, com a mulher da sua vida, a minha, graças a Deus, é a Agatha. Cara, se para pra pensar que tudo na vida faz sentido quando a Bíblia fala que é para guardar o sexo pro casamento. E não só a Bíblia, várias religiões falam isso. Os próprios indígenas guardam sexo pro casamento. Porque te libera química, mano. Muita química. Então, cara, basicamente o que eu quero te trazer hoje? Eu quero te trazer que a pornografia é sim um vício ruim. E que se você ficar na marmelada de falar que, eu vou aguentar, vou sair, papapá, e vou parar com isso, você nunca vai sair. Você vai sair quando você estabelecer uma rotina diária, tá? Ah, Paulo, mas eu tô com a rotina diária, no 11º dia eu falei, irmão, tenta de volta. Eu fiquei durante um ano, na verdade mais de 5 anos tentando nessas rotinas. E cara, para você ter a reprogramação total do seu cérebro, são 90 dias, ou seja, 3 meses. Com 3 meses você consegue reprogramar seu cérebro, tá? Existe plasticidade no cérebro, pesquisa um pouco sobre. Mas quando você reprograma seu cérebro e você repudia aqueles pensamentos que você tinha, você reprograma ele e para de ter acesso a esse vício. E cara, quando você começar a olhar com outros olhos, eu vejo hoje muita gente na faculdade, eu tenho 21 anos hoje, né? E muita gente da faculdade ainda é apegado nesse vício. E quando eu falo que eu não uso ele, que eu não faço ele, todo mundo fala, você é mentiroso. Mas cara, você vê o quão gratificante é isso? Porque tu faz parte da população, uma baixa população, uma baixa porcentagem que não faz uso disso. Irmão, tu vai começar a conversar com mulheres, sabe? Tu não vai ter mais aquela baixa autoestima. E vai ser bizarro, mano. E cara, se tu quiser ir mais a fundo nisso, eu tenho um e-book que eu vou lançar ele e vou deixar em todo vídeo a descrição para você comprar ele. É um custo fixo, né? É um custo acessível, mas justamente para eu conseguir lutar por essa causa que é a pornografia. Foi algo que perdurou durante anos da minha vida. Muito obrigado. Inscreva-se, deixa o like e bora pro próximo vídeo.